Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Ainda não baixou o OneFootball, cara? Não fique de fora dessa. Receba aí todas as notícias, informações, o melhor de tudo que é de graça. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e tem aí o OneFootball na palma da sua mão. Pois então, galera, vamos falar sobre esse corpo técnico, sobre a equipe técnica de Jorge Sampaoli. Sampaoli que está desembarcando hoje no Rio de Janeiro, vai para o Maracanã acompanhar Flamengo e Curitiba, a bola rola 4 horas da tarde e você está convidado a acompanhar aqui no canal o pré-jogo que vai começar às 3h05 da tarde. Então chega junto no nosso pré que a gente já vai debater sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E é fundamental nós conhecermos e reconhecermos as funções e as pessoas que vão estar com o Jorge Sampaoli. Inclusive, quando a gente acabou estudando e passando por elas, há uma certa dúvida aqui sobre um desses membros. Não está bem claro qual vai ser a função e vocês vão entender aqui o porquê sobre algumas dessas questões sobre este membro da comissão técnica. O primeiro é o coordenador. É o brasileiro, inclusive, né? É o Gabriel Andreatta. Ele trabalhou com o Jorge Sampaoli há muito tempo atrás já, inclusive depois trabalhou com ele no Santos. O Gabriel Andreatta, ele vai para o futebol peruano, vai trabalhando lá no departamento de futebol. Quando ele chega a um cargo de gestor, ele convida o Jorge Sampaoli no iniciozinho da carreira. Então o Jorge Sampaoli vai trazer ele para trabalhar aqui no Brasil, trabalhar no Flamengo. Me parece que ele é um cargo meio que de um coordenador e a gente vai ter que entender e acompanhar ao longo desse trabalho do Jorge Sampaoli qual vai ser de fato a função, porque tem ali, o Flamengo tem os seus coordenadores de futebol e tal, vai trazendo ali, e vai meio que sendo um manager do Jorge Sampaoli. Inclusive já falou sobre, né, o Sampaoli, falou que, abre aspas, eu sou formado em marketing e em 2002 apareceu a oportunidade para eu trabalhar no Coronel Bolognese, no Peru. Lá, comecei como coordenador do time sub-20, fui crescendo e cheguei na gerência de futebol do clube, onde contratei o Sampaoli e trabalhamos juntos por 3 anos, né? E após essa passagem no futebol peruano, ele chegou a trabalhar na Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro, antes de retornar propriamente ao futebol, né? Abre aspas. Sei muito bem como é o trabalho do Sampaoli, de sua comissão, conheço ele há mais de 15 anos. Posso fazer uma ponte boa entre eles, os jogadores e a diretoria. Vou ajudar também na prospecção de atletas, planejamento e auxiliar também o Renato. Renato, galera, que era ali o gerente, né, de futebol do Santos. O tempo é curto, mas vamos trabalhar para colocar o Santos no lugar que ele merece. Estaremos falando agora de 2 preparadores físicos, família Fernandes. Alguns desses membros têm sido, né, acompanhados pelo Sampaoli. O Flamengo terá 2 preparadores físicos, que é evidente, muito importantes para esse trabalho do Jorge Sampaoli, que tem aquela questão, né, de um jogo bem intenso, de um jogo bem físico. Então é natural que os preparadores físicos eles sejam fundamentais para esse trabalho. Então nós estamos falando da família Fernandes, Pablo Fernandes e Marcos Fernandes. Inclusive o Pablo falam que ele é um dos responsáveis para ele tentar frear um pouquinho no banco de reserva, daí esse ímpeto do Jorge Sampaoli. Temos mais um brasileiro na comissão técnica do Sampaoli, que é o Diogo Meschini. E ele trabalhou como um analista de desempenho no Santos. O Sampaoli gostou do trabalho do Diogo, o promoveu para ser o seu auxiliar técnico e inclusive eles trabalharam no Olympique de Marseille. O Diogo era visto como uma referência no futebol brasileiro na análise de desempenho, surpreendeu inclusive o Santos na época. E agora, para fechar, não menos importante, nós vamos falar do analista de desempenho, que afinal de contas é uma função que pede, né, essa questão de filtrar, de estudar o time. Já falaram em algumas oportunidades o quanto é importante o Sampaoli estudar a equipe, porque ele tenta espelhar em treinamentos. A gente viu inclusive, né, o Guga falando recentemente sobre essa questão, que passa muito pelo trabalho do analista de desempenho. E o analista de desempenho, que até então a função está sendo denominada como essa, quem vai ocupar o cargo é o Ezequiel Cher, que é argentino. A questão que a gente estava estudando um pouquinho sobre o Ezequiel, inclusive ele tem nas suas páginas, né, pessoais, profissionais, né, falando um pouquinho, ele é jornalista e o que gerou uma certa surpresa aqui pra gente é que ele não parece não ter nenhuma experiência como analista de desempenho. Inclusive ele mesmo, né, falando, trazendo aquele seu currículo digital,
No LinkedIn ele diz, né, que ele é jornalista, trabalhou na comunicação oficial da Copa América, na Copa Libertadores, foi chefe da comunicação da equipe técnica da seleção argentina entre 17 e 18, né, no período inclusive que o Sampaoli era o treinador, cobriu para um veículo, né, a Copa do Mundo de 2014, cobriu para um outro veículo a Copa América de 2016, tem excelentes textos, inclusive dei uma passada pelos textos dele, tem excelentes textos falando sobre futebol. Agora, nessa função de análise de desempenho, não encontrei. Inclusive, o questionei recentemente, a gente vê aqui esse é o tweet, às 2h52 da manhã, e ele ainda não respondeu, onde a gente questiona, né, sobre a sua tarefa na equipe técnica do São Paulo, será de fato analisar os rivais. Enfatizei, né, que ele trabalhou com o São Paulo como chefe de comunicação da Argentina de Sevilha de uma forma até pessoal, e a gente vai trazer alguns textos que falam sobre isso, e se ele já realizou essas atividades, né, e agradecemos, mas infelizmente ele apenas nos seguiu, mas não nos respondeu, e de fato traz algumas dúvidas. Inclusive, ele mesmo coloca como experiência profissional, a gente vê aqui, ó, chefe de comunicação no Sevilha, além de jornalista, inclusive trabalhou como redator especializado na DAZN. Mas, de fato, na análise de desempenho não tem nada. E aí, pesquisando um pouco sobre a questão dele no Sevilha, quando a gente passa por alguns textos, a gente até fala, né, que aqui, ó, o Tcher é um dos principais responsáveis por que o São Paulo seja um pouco mais próximo dos meios, né, de comunicação que em sua etapa anterior. E até mesmo nessa matéria, né, que passa falando sobre o Sevilha, quando fala sobre ele, acabou tratando ali, ó, como chefe de imprensa do treinador argentino em Sevilha, já faz um mês, e ali eles chamam, né, uma espécie de um pregoneiro, né, do futebol que se sente. Inclusive, ele trabalhou com o São Paulo de uma forma de distância no Olympique de Marseille. Então, assim, tá uma função que dentro desse corpo técnico não dá muito para entender de fato qual é a sua função, qual é a sua execução de fato desse então jornalista e que vai se tornando ali um braço direito como um coordenador, um chefe de imprensa, mas nada associado até então dessa questão de análise de desempenho, que é uma tarefa muito importante, que é uma tarefa de estudo, que é uma tarefa, inclusive, que hoje o atual auxiliar fazia. Então, sem dúvida nenhuma, pede um especialista nesta função. Mas até então a gente não consegue estudar, não consegue entender bem qual de fato é a função que me parece ser uma espécie de um assessor, o que é bem diferente do que está sendo prescrito até então, que seria um analista de desempenho. É bem diferente. Vamos ver se o profissional ele vai nos responder. Ele é o Ezequiel Tcher, conhecido como Sekcher, mas a princípio, então, como analista de desempenho, então já gerou uma certa dúvida quando a gente passou, então, por esses profissionais. Vamos aguardar, qualquer coisa eu trago aqui para vocês. Agora, de fato, são integrantes importantes para esse corpo técnico do São Paulo, essa equipe técnica do São Paulo, e deve ser enxergado de uma forma de muita importância como profissionais de fato, né? Então vamos acompanhar. Galera, então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e que hoje, então, às 3h05, pré-jogo, Flamengo e Coritiba, ainda com o Mário Jorge, na beira do campo, nós vamos fazer essa live pré, então eu aguardo vocês. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.